Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de um carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um remanso, precisam de um descanso, precisam de um remanso que os tornem perfeitos. É triste ver este homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castram seus sonhos, e o sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, 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 não dá para ser feliz. Muito boa noite, com muito prazer que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Hoje ao som dessa canção tão bonita que nos fala que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, né, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta, ao escrever essa música, nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A vida, a infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha, ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela vai morrer à míngua. Ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade, a gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera
especial. Mas é também menino, porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer: eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você, e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias, a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. Porque ela sabe o que é importante para ela. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes. E uma delas é essa simplicidade que a música fala, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples, a gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece. O outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a esse ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Liga para a gente. 0 operadora 12 31 86 26 00. Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na CES Gran Rio. Quero agradecer muito ao professor Serpa que nos forneceu este espaço para que a gente pudesse gravar o programa de Direção Espiritual, para que na quinta-feira, já que eu estarei num evento, o programa não deixe de ser exibido. Muito obrigado você que entra em contato conosco, você que manda o seu e-mail, você que manda a sua carta, você que de alguma maneira participa do programa de Direção Espiritual. Obrigado pela sua confiança, pelo seu carinho, e espero a gente poder atender. Todo mundo não dá porque é muita gente, graças a Deus, mas boa parte dos pedidos de aconselhamentos que chegam até nós. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui na minha companhia o meu grande maestro, meu grande amigo Maurício Piaçarolo. Obrigado, querido. Obrigado por você estar aqui comigo. Estamos aproveitando a passagem pelo Rio de Janeiro, né? Para a gente deixar a vida organizada. Nós vamos começar atendendo aqui os e-mails. Também lembrando que você pode mandar o seu SMS. Inicia com as letras CNTV
e envia para o número 49400. CNTV, você escreve a sua mensagem, né? E envia CNTV 49400 através do seu celular. E muitos desses MS também são atendidos aqui por nós. Quem escreveu foi a Fabiana Miguinha. Será que é o sobrenome dela ou é apelido? Miguinha. Esse é sobrenome, né? Gostaria muito de entender, padre, o significado da morte, pois perdi um primo muito próximo. Ele tinha apenas 15 anos, estava cheio de planos para o futuro, com uma saúde excelente, mas um ônibus o atropelou. Agora muitas pessoas falam que a morte é a hora da pessoa. Como posso acreditar que chegou a hora desse jovem que tinha muitos planos para viver? Me dê uma resposta para que eu possa entender melhor tudo isso. Já vou aproveitar e ler outros e-mails que vão na mesma direção, todos esses aqui questionando a respeito do significado da morte. Essa pessoa não se identificou. Padre Fábio, por que existem pessoas que morrem de maneira tão trágica? É falta de Deus? Depois também a Cristina de Carandaí. Padre, se não devemos acreditar em destino, como podemos compreender o que aconteceu com os passageiros do voo 447 da Air France? Padre Fábio, morávamos em um apartamento. Não, isso aqui já é outra questão. Depois eu leio também. Mas essas três pessoas falando a respeito do significado de morrer, né? É interessante, gente, que todas as vezes que nós temos um acidente trágico ou uma morte prematura, a primeira coisa que nos ocorre, né? A primeira coisa que a gente pensa é: será que chegou a hora de morrer dessa pessoa, né? Porque aí muita gente se justifica. Porque existe aquela passagem que diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que haja a permissão dos céus, né? Então a gente acaba compreendendo que o processo da vida e da morte está diretamente ligado a um comando superior, né? Como se Deus estivesse lá arquitetando a vida de todos nós e dizendo: você morre hoje, você morre amanhã. Essa semana eu estava conversando com o Gabriel Chalita e ele fez uma entrevista com o Dorani, que é o arcebispo aqui do Rio de Janeiro. Aliás, um homem de uma lucidez teológica, um homem com uma capacidade muito bonita, além da inteligência brilhante que o Dom Orani tem. É um homem extremamente místico, um homem religioso verdadeiramente, um homem comprometido com o Evangelho. E eu achei bonito o que ele falou, que o Gabriel estava me dizendo. O Gabriel ficou muito encantado com a entrevista, que inclusive você vai ter a oportunidade de assistir no Papo Aberto, que é o programa do Gabriel toda segunda-feira. E o Dorani dizia assim: nós não podemos compreender que Deus nos coloca dentro de um destino, porque a ideia de destino, ela nos aprisiona. Deus não inventou o avião. O avião que caiu não foi inventado por Deus. Tudo isso para dizer, né, de maneira muito simples, muito direta, que se nós nos prendemos a essa ideia de que Deus está comandando todas as coisas e que há uma data para começar e uma data para terminar, nós estamos caindo justamente na ideia de destino. O que eu acho mais trágico no conceito de destino, gente? Quando uma pessoa acredita no destino, ela acaba sendo condicionada e ela perde muito a liberdade de mudar esse destino. Se eu já estou destinado a morrer de maneira trágica, então como é que fica a minha responsabilidade diante da minha própria vida? Não é verdade? Eu particularmente, e não só eu, né, mas assessorado por toda uma teologia, que se você quiser até conhecer o teólogo que eu estudei para a minha dissertação de mestrado, é um espanhol vivo ainda, um homem muito... Ele é de um frescor teológico, um homem que tem uma inteligência brilhante, ao mesmo tempo um homem de Deus. Eu até tive a graça de tê-lo assistindo a minha defesa de mestrado, que é o André Torres Queiruga. Queiruga, ele tem uma obra muito bonita, é um ensaísta, ele escreve muito sobre teologia. Ele tem uma obra muito bonita, um conjunto de livros que falam justamente dessa intervenção de Deus na história. Ele fala de maneira muito bonita da possibilidade de nós reconstruirmos esta imagem de Deus dentro das religiões, livrando desta imagem que muitas vezes nós construímos para o sagrado, de colocá-lo como aquele que está organizando tudo, definindo tudo, sem que o humano participe.
Inclusive, nessa obra que ele trabalha essa dimensão da salvação, chama-se Recuperar a Salvação. Kiruga faz uma leitura muito interessante de como o sagrado foi construído ao longo da história. E muitas vezes, nós, quando queremos dar explicações para as realidades trágicas, quando queremos explicá-las a partir desse conceito de vontade de Deus, nós acabamos construindo uma imagem de um Deus que é terrível. E que é até contraditório àquilo que Jesus nos revela sobre ele. Como é que eu posso compreender que Deus é amor e que um Deus amoroso seja capaz de derrubar um avião com 228 pessoas? E Kiruga faz uma interpretação bonita, ele diz assim: se eu que sou um homem, marcado pelo limite do pecado, não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de querer a queda de um avião para matar as pessoas, imagine Deus, que é a fonte de todo amor. Então ele dizia de maneira muito lúcida, muito pertinente, que muitas vezes na tentativa de explicar as tragédias do mundo, a gente acaba colocando Deus como vilão. E é verdade. Onde é que está a participação humana, a responsabilidade humana em tudo o que acontece? Então é muito mais interessante a gente compreender que a vida é um dom que nos foi entregue. Mas esse dom, ele nos foi entregue sem data marcada. Nós vamos morrer por sermos criaturas, é a condição. Toda criatura morre, todo ser vivo um dia morre. Tudo bem, mas nós não precisamos compreender que a morte é um dia determinado. Que Deus não marcou no calendário dele o dia em que nós vamos morrer. Nós vamos morrer de acordo com as escolhas que nós vamos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade. Porque senão, se eu acredito que Deus já marcou o dia da minha morte, cadê a minha liberdade de viver bem, de ter mais qualidade de vida? Cadê? Como é que eu posso compreender que Deus determinou o dia que eu vou embora dessa vida? É bonito compreender que Ele me deu o dom e que agora eu administro o dom. Para Ele não importa quando é que eu vou morrer, quando eu vou deixar de morrer, porque para Deus esse tempo não existe, o tempo existe é para mim. Por isso que é tão difícil muitas vezes falar dessas categorias escatológicas, porque falar de escatologia é falar justamente da ausência de tempo e de espaço. Mas eu estou no tempo, eu estou no espaço. Tudo bem, esse menino foi filho durante 15 anos desta mãe, mas para Deus o que são 15 anos? Então o que a gente pode compreender é que a vida humana, ela é um dom de Deus, mas ela é também administração humana o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Significa que eu cuido do dom que Deus me deu. Essa tragédia desse avião, é claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo. E tem até aquela velha história, mas digamos que então é um castigo para que... Não, pelo amor de Deus, nós já não estamos mais sob a égide do medo, sob a égide do castigo. O Novo Testamento nos liberta de tudo isso. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento você tem uma visão de um Deus vingador, de um Deus tribal, de um Deus guerreiro, mas o Novo Testamento reconstrói toda essa imagem. O Novo Testamento é a revelação que Jesus nos faz de quem é Deus, e Jesus é a hermenêutica de Deus, é a interpretação. Jesus é a própria presença de Deus entre nós, nos contando tudo o que a gente gostaria de ter sabido ao longo da história. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento, porque ele vem nos dizer por ele mesmo quem é Deus. E ele nos diz então, ele nos ensina através das parábolas, através da sua vida, que Deus é generoso, que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus ama. Então eu não posso compreender que uma pessoa que ama seja capaz de derrubar um avião, ainda que fosse para punir alguém que estivesse ali dentro. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter essa visão mesquinha. Agora, o grande problema é que quando nós olhamos para a morte, nós não obtemos respostas. Qual é a resposta? Até mesmo os especialistas
em desastres aéreos não conseguem entender por que aquele avião caiu. O que a gente sabe é que um avião só cai mediante um acúmulo de erros que vão acontecendo. Um avião não cai por uma razão só. Há um primeiro problema, aquele problema gera um outro, aquele outro gera um outro, aquele outro gera um outro, até o momento em que fica insustentável manter uma aeronave no ar. Ou então, até o momento em que aquilo desencadeia um desastre, como foi o acidente da TAM. Tive a oportunidade de conhecer a mãe de um dos rapazes que estava lá dentro, ela é de Recife, e ela estava me dizendo, né, do quanto foi doloroso aquele processo de perder aquele filho. E eu achei interessante porque, diante de um acontecimento como esse, a pessoa pode reagir de maneira... Eu vou ficar revoltada agora porque meu filho morreu. Eu achei bonito porque ela estava lá no meu show no Crédito Carvalho em São Paulo, mas não foi isso que eu percebi naquela mulher. O que eu percebi nela foi uma tristeza profunda, mas compreendida à luz de um jeito certo. A luz que aquela mulher resolveu acender para ver a morte do filho, não é a luz da revolta, não é a luz dessa história de que foi a vontade de Deus, não, uma compreensão, foi uma falha humana, uma fatalidade, meu filho estava lá dentro. Mas aí você poderia me dizer, mas Deus então não poderia ter evitado esse acidente? Poderia, mas Deus evita na intervenção humana. O Padre Léo tinha uma compreensão tão bonita disso, né? Quantas vezes eu escutei o Léo pregar sobre isso? Deus faz à medida em que nós fazemos por Ele. Até no meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu reflito demoradamente sobre essa perspectiva da intervenção de Deus. A minha irmã morreu, estava lá dentro de um ônibus, viajando de Belo Horizonte para Recife. Quando estava chegando em Recife, o ônibus tombou. Um objeto pontiagudo, metálico, pesado, que estava sendo transportado no bagageiro ali, de passageiros, dentro do ônibus, caiu em cima dela e perfurou o peito da minha irmã. Morreu na hora. Alguém poderia dizer, sim, mas por que a sua irmã morreu? Foi a hora dela? Não. Foi um motorista que infelizmente negligenciou uma regra que em bagageiros ali de passageiros não se carrega objetos pesados. Essas malas pesadas que a gente vê as pessoas colocando, que é irresponsável. Porque qualquer acidente, qualquer movimento, às vezes você está vendo, um ônibus está em movimento, de repente cai aquele monte de coisa, certo? Isso e aquilo são coisas que podem cortar, machucar as pessoas que estão viajando. Isso é irresponsabilidade. Então Deus age no momento que nós colocamos as coisas certas no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida e vai ter a oportunidade de mudar o percurso dos fatos quando a nossa consciência se ilumina para aquilo que é certo. Gente, nós não podemos negligenciar que a ação humana, ela é divina também nesse sentido. Se eu passo e vejo uma pessoa morrendo de fome na rua, e eu só olho e falo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas não faço nada por ela, Deus não pode matar a fome dela concretamente como eu posso. E é disso que o Queiruga fala. Ele diz que quando nós não agimos, quando nós não fazemos, quando nós não tomamos a iniciativa, Deus perde a oportunidade de fazer. E Ele tem razão. Ele tem toda a razão quando Ele nos diz que a salvação do outro passa também pela minha responsabilidade. Eu sou como Deus em pequenas medidas. E eu faço esta ação de Deus acontecer na vida mediante o meu trabalho. A minha ação, ela atualiza a presença de Deus no mundo. Agora, se a gente quiser justificar todas as tragédias humanas como sendo vontade de Deus, chegou a hora, a gente não pode fazer nada, então a gente vai realmente cruzar os braços. Eu particularmente fico muito incomodado, porque geralmente existem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade tão desencarnada, que tudo aquilo que elas fazem de bom foi Deus que fez. Tudo aquilo que elas fazem de ruim foi o diabo que fez. Então o que ela fez nessa história? Então a gente precisa compreender que o bem que a gente faz tem origem em Deus. Não há absolutamente nada do que eu faça de bom que não tenha sido me entregue por Deus. É a frase de Santo Agostinho. Ele me amou para que depois eu tivesse amor com que amar. Então eu recebo de Deus essa capacidade de amar. É graça de Deus que antecede qualquer ação humana. Mas depois, quando eu estou mobilizado por essa graça, eu ajo.
então eu realizo o bem. Então é Deus realizando através de mim. O mal, a mesma coisa, eu tomo partido do mal. No momento em que eu olho a bagagem, falo, não tem problema não, ninguém vai perceber, deixa ali. E eu começo a expor a vida da pessoa que está ali do lado em risco. Ou quando eu começo a conduzir o meu veículo numa velocidade que não é permitida, quando eu não coloco o cinto de segurança, quando eu realizo ações que são muitas vezes irresponsáveis, quando eu não meço as consequências, então eu estou dando oportunidade para que as coisas ruins aconteçam. Como tantas pessoas que você assiste aí na televisão, que estão embriagadas, dirigindo seus automóveis, atropelando as pessoas, matando as pessoas. O que eu vou dizer à mãe de um rapaz que foi atropelado por um rapaz alcoolizado? Que Deus quis aquela morte? Não. Não vou dizer isso nunca. Porque para justificar uma tragédia humana, para entender uma tragédia humana e dar resposta a uma tragédia humana, eu faço propaganda negativa contra Deus. Isso aumenta o ateísmo no mundo. Ninguém vai se prostrar de joelhos diante de um Deus que derruba aviões. E os familiares dessas 228 pessoas? Como é que elas ficam diante de Deus se elas tiverem que acreditar que foi Deus que derrubou esse avião? Muito melhor pensar, gente, é muito mais maduro pensar que infelizmente o acidente aconteceu e que agora Deus está do nosso lado para que a gente possa recomeçar a nossa vida, nos dando sustento para isso. O Rubem Alves diz de maneira tão bonita, né? Que um texto dele, que outro dia eu vi um trechinho, ele fala assim: o que me fascina em Deus é isso, eu saber que Deus sofre comigo, por isso nós somos apaixonados uns pelos outros. Quando a gente sabe que Deus é capaz de chorar a nossa desgraça com a gente. Assim como um pai gostaria de ter evitado o acidente do filho, mas não pôde. Por quê? O pai não podia entrar no coração do filho e viver por ele. O pai orienta: meu filho, não corra, meu filho, não faça. Esse é o papel do pai na vida do filho. Mas ele não tem como tomar o volante e dirigir por ele. A mesma coisa Deus. Ele nos diz a palavra, Ele nos orienta, Ele nos pede. Agora, na hora que a gente vai viver, se a gente faz errado, depois seria muito imaturo a gente colocar a culpa nele. Quando um filho morre no trânsito, a culpa não é do pai. Porque o pai certamente orientou e disse e pediu. Agora, se ele não acatou o que o pai pediu e fez tudo errado, nós já não temos mais como mudar essa história. Então, está vendo que existe um limite para a ação de Deus? O limite da ação de Deus está justamente no momento em que o que é humano se recusa a fazer o que Deus inspirou. E toda vez que nós negligenciamos esta dimensão divina da vida, a nossa vida fica trágica. 0 operadora 12 31 86 2600. Ligue para nós ou mande o seu SMS CNTV para o número 49 400. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta. Oração é um grito de agradecimento e de amor. É algo sobrenatural que dilata a alma e nos une a Jesus Cristo. Acampamento Combate na Oração com Dom Asconan. Jesus crucificado, força, poder de Deus também para realizar milagres. E Comunidade Canção Nova, de 19 a 21 de junho em Cachoeira Paulista, com o tema Combati o Bom Combate. Um acampamento que vai mudar a sua vida. Atenção, evangelizador porta a porta, atenção, nós temos uma super promoção para você. Você que é evangelizador, que mandar o seu pedido para nós, acima de R$300 líquidos, até sexta-feira, dia 19 de junho, estará concorrendo a 3 viagens à Terra Santa. 3 viagens à Terra Santa, na companhia do Cleto e do Padre Bruno. É maravilhoso, não é? Basta você enviar o seu pedido acima de R$300 líquidos até sexta-feira, dia 19 de junho. O sorteio será ao vivo no dia 22 de junho no programa Juntos Somos Mais. É muito fácil participar. Maiores informações, ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 2400. Ou acesse o site portaaporta.cançãonova.com. Deus abençoe e boa sorte.
Sua tarde de sábado é mais Brasil. Eros Biondini e a galera mineira animam o seu sábado em um programa com bandas, entrevistas, dança, desafio com artistas e muita descontração e evangelização. Todo sábado, 13h, mais Brasil. Juventude e entretenimento aqui na Canção Nova. Amigos, uma emocionante reflexão sobre as pessoas que vivem nossa época e seus medos, como a solidão, a morte, o fracasso, a inveja, a violência. Mensagens de extraordinária beleza de Gabriel Chalita e Padre Fábio de Mello. Filosofia, literatura e teologia se misturam para você entender melhor as grandes questões do mundo atual. Cartas entre amigos sobre medos contemporâneos. Você que já participou de algum curso bíblico com Prado Flores e você que ainda não participou, não pode ficar fora dessa peregrinação. Dia 4 de julho, a Obra de Maria e a Canção Nova promovem mais um curso bíblico na Terra Santa. Com a Bíblia na mão, você vai conhecer os lugares por onde Jesus passou e viver momentos de profunda espiritualidade. 4 de julho, curso bíblico na Terra Santa com Prado Flores. Ligue 12 31 86 20 55. Terra Santa, mais que uma viagem, um encontro com Deus. Olá, meus amigos, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando, entrando em contato conosco. Continue, os nossos atendentes estão prontos aqui para lhe atenderem. 0 operadora 12 31 86 26 00. Ou então envie o seu SMS para o número, para as letras CNTV, para o número 49400. Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Sesgran Rio, na sede da Sesgran Rio. Agradecemos mais uma vez ao professor Serpa por nos acolher aqui e nos dar a oportunidade de gravar o programa Direção Espiritual. Lembrando que no dia 23 próximo, estarei em Paulo Afonso. Depois no dia 26 em Arco Verde, faremos o show para a Fundação Terra, meu querido amigo Padre Ayrton Freire. No dia 27 de junho estaremos em Porto Seguro, na Bahia. E depois no dia 28 em Vitória da Conquista, cidade querida da minha produtora de Maí. Não é isso? Vai junto não? Vai poder ir junto? Muito obrigado você que está entrando em contato conosco, mandando seu e-mail, sua carta. Nós vamos continuar aqui atendendo as pessoas. Quem mandou aqui também, tem muito assunto de morte aqui, o povo está preocupado com a morte. Eu sempre digo que o melhor jeito de entender a morte é vivendo bem, viu gente? Não precisa ficar tão preocupado não, porque morrer todo mundo vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Então, a hora que chegar a gente enfrenta, não é? Que ficar criando muito conflito, né, Maurício? Tem medo de morrer? Às vezes eu tenho medo de viver, né? O medo de viver é mais complicado que o medo de morrer. A Maria da Conceição Santos da Anunciação, lá de Camaçari. Não, é isso mesmo, né? Escreveu assim: Padre Fábio, quando eu tinha 6 meses de vida, minha mãe faleceu. Mas até agora choro e escrevo cartas para minha mãe. Quero saber por que estou assim, até hoje. Na verdade, o processo de encarar a morte de alguém, ele se diferencia demais, né, de uma pessoa para outra. Há pessoas que já começam a organizar o luto após o acontecimento. Até a gente estava falando dessa história do acidente, né? Por que é tão sofrido para esses familiares enfrentar essa situação? Porque não tem um sepultamento. Quando você fica nessa espera dolorosa, né? Porque você não tem o ritual da morte nos ajuda a viver o processo do luto. Por isso que é importante. Muitas vezes, eu lembro quando a gente era criança, né, e morria algum parente da gente, e não deixavam as crianças olharem o morto, né? Mas até isso é importante. É preciso a gente ter o contato com essa realidade dura e crua,
para que a gente possa começar a organizar o processo do luto. Porque perder não é fácil. Ver o outro ir embora da nossa vida não é fácil. Neste caso do acidente do avião, eles não têm essa concretização da morte, né? Recebe uma notícia, mas aquilo fica eternamente na cabeça, porque não houve o processo do sepultamento, do adeus, aquela coisa que é tão natural no processo humano. Eu particularmente não gosto, não. Eu acho que é muito doloroso aquilo, né? O velório é uma coisa extremamente desgastante para a família, mas ele é muito necessário para muita gente. Como se trata de uma morte, tinha 6 meses de vida, né? Quando a mãe faleceu, e é possível que ela, é claro que ela não tem nem recordação da mãe com 6 meses de idade, só uma memória afetiva, né? Mas não tem essa coisa de lembrar-se da mãe, de estar com ela. Pode ser que isso é um processo de falta ainda mais agudo, que precisa ser tratado com psicólogo. Muitas vezes o trauma na criança pela ausência da mãe, e o interessante é que sente saudade de uma pessoa que não conheceu, né? É a pior de todas as ausências, porque uma coisa é você chorar sobre uma fotografia, sobre uma pessoa que você experimentou ao longo da sua vida. Outra coisa é você chorar sobre uma ausência que você não tem causa. Eu sinto falta da minha mãe, mas nunca tive mãe. Isso é muito comum em pessoas que são abandonadas, em pessoas que são sozinhas. Elas têm uma ausência muito grande dentro de si, mas ela não tem a morfologia do que ausentou, né? Ela não tem a forma daquilo que foi ausente. E é nesse caso aqui um processo muito parecido, porque aos 6 meses de idade uma criança perde a mãe e depois passa a vida toda escrevendo cartas para essa mãe que ela nunca viu. Isso é alguma coisa, isso é um processo muito diferenciado, porque o que ela sente saudade, ela não viveu, ela não experimentou. Talvez ela sinta saudade daquilo que ela vê na casa do outro, né? Ela vê alguém que tem mãe, que tem cuidados, que tem carinho, então ela identifica que na vida ela não teve isso. E muitas vezes a carta é um jeito de extravasar esta ausência, esta orfandade, né? Esse desejo de ter o outro presente na vida e não tem. Muitas vezes uma boa terapia nos ajuda, minha gente. Eu acho que quando o processo da perda é muito doloroso, a gente precisa sim buscar ajuda. Precisa buscar ajuda porque nem sempre a gente consegue vencer os nossos medos sozinhos, né? E eu tenho visto e tenho passado pela minha vida tantas pessoas que enfrentam esse duro processo de perder. Todo mundo perde, mas na vida de algumas pessoas essa perda é ainda mais trágica. Uma coisa é você perder a sua mãe depois de ter vivido muitos e muitos anos, quando ela já estava velhinha, né? E quando ela já tinha experimentado a vida na sua boa parte. Então é diferente você se despedir de uma pessoa que adoeceu, que foi vivendo o processo de morrer naturalmente, do que você ter uma pessoa igual aquele rapaz do acidente, né? Que perdeu os pais, que estavam indo fazer uma viagem de férias. Isso é muito doloroso. Retirar de maneira muito dramática na vida de alguém. Uma coisa é você ir vivendo o processo da doença do outro, e você ir acostumando. É você construir dentro de você a ausência depois. Mesmo assim ainda é doloroso, mas é pior quando você tem essa ruptura abrupta. Quando a pessoa saiu, está bem, fechou a porta e de repente você recebe a notícia que ela não existe mais. Então sempre que nós passamos por essas situações, é preciso que a gente busque ajuda, e às vezes a gente não consegue superar sozinho. É preciso a gente viver um processo terapêutico que nos ajude a recolocar as coisas no lugar. Eu particularmente penso, minha gente, que quanto mais a gente busca, logo após a morte, logo após a perda, recomeçar a vida e dar o andamento para as coisas, eu sei que é sempre difícil, mas quanto mais a gente se empenha para a gente poder voltar à vida ao normal, maior será a nossa capacidade de superar a dor. Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa, não é que ela vai esquecê-la, não é que a gente vai esquecê-la, mas a gente vai colocar a vida no lugar. É como colocar a vida nos trilhos, né? O trem descarrilhou, o momento da morte é como se o trem tivesse descarrilhado. Mas depois a gente começa a reorganizar, coloca as coisas no lugar e vamos. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar lá em Curitiba com uma senhora que perdeu o filho na noite do Réveillon, lá em Punta del Este. Ele foi passar o Réveillon com os amigos e ele foi atropelado.
E ela estava dizendo para mim que ela tinha dificuldade de mexer no quarto dele. Então o quarto estava todo pronto, como se ele fosse voltar. E eu achei interessante porque no relato da dor daquela senhora, ela tinha dificuldade de voltar a sorrir, ela tinha dificuldade de fazer as comidas que o menino gostava e que, por exemplo, a família tinha uma tradição de fazer o churrasco todo domingo em família. Ela nunca mais permitiu que o churrasco fosse feito. Porque é uma maneira de preservar o filho. É como se ela estivesse querendo dizer que, não fazendo o churrasco, a gente demonstra a nossa tristeza. É como se a alegria do reencontro pudesse ser uma afronta à morte do filho. Porque isso é um jeito que a gente tem de resguardar a pessoa, né? É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu nunca mais vou ser feliz em honra a você. Eu vou preservar a sua memória assim, mantendo a minha tristeza. Isso é muito injusto, né? Porque eu tenho certeza que se o outro tivesse o poder de nos dizer alguma coisa, porque eu não acredito nisso, pode ser que você acredite, eu não. Se eu tivesse o poder de me comunicar com os mortos, o que eu iria escutar de uma pessoa que me ama e que me vê sofrendo? Eu só posso imaginar que aquela pessoa vai me dizer: Fábio, vá viver, né? Se eu pudesse escutar minha irmã, por exemplo. A minha irmã que morreu tão jovem, era tão cheia de vida. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa dela no momento daquela tragédia toda, que nós estávamos todos dilacerados pela dor, eu tenho certeza que a minha irmã ia falar assim: Fábio, vai lá, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai cuidar da minha mãe, por mim. Porque se ela estivesse aqui, ela faria o mesmo. Mas quando a gente tenta preservar a memória do outro sofrendo, a gente se engana duplamente, né? Porque a gente acha que se eu sofro a ausência do outro e não encaminho a minha vida para uma solução, eu estou sendo fiel àquele que morreu. Não, gente, é o contrário. A gente precisa compreender que a ausência do outro tem que nos iluminar e nos revelar para aquilo que a gente pode fazer de bom hoje, para aquilo que a gente pode viver. E lá no caso daquela senhora, ela não mexeu mais no quarto do filho. Então ela tentou preservar o filho, mas tentou preservar de um jeito errado, com todo respeito à dor que ela sente, né? E eu disse isso para ela: a senhora aos poucos vai ter que ter coragem de abrir aquele guarda-roupa, vai ter que ter coragem de tocar naquelas roupas, vai ter que ter coragem de doá-las. Guardar o guarda-roupa do seu filho intacto não traz ele de volta, mas é um jeito mórbido de você continuar sofrendo. Eu me lembro, né, que um dos momentos mais dolorosos da morte da minha irmã para minha mãe, claro, ver a filha chegar morta de um acidente é muito triste, né? Mas eu lembro que alguns dias depois, a minha irmã morava em Belo Horizonte, a minha mãe precisou ir a Belo Horizonte, abrir o apartamento onde ela morava e mexer nas coisas dela. Minha irmã tinha viajado, não sabia que não iria voltar, e de repente alguém teve que ir lá, dar um jeito nas coisas, desocupar o apartamento, pegar as roupas, pegar as coisas, os pertences dela. Agora você imagina, uma mulher, a minha mãe, eu me lembro direitinho, ela olhou para todos nós, ela disse assim: alguém vai comigo? E nós não tivemos coragem de ir. E ela foi. E eu me lembro que foi um dos relatos mais bonitos que eu ouvi da minha mãe, assim, né? De quando ela começou a abrir o guarda-roupa e pegar cada peça de roupa e colocando dentro da mala. E depois chegar na minha casa com aquelas malas, com aquelas coisas. Ela encontrou uns bilhetes da minha irmã, sabe? Pregado na geladeira, assim. Coisa de quem não sabe que não vai voltar, né? E o quanto que isso deve ter sido agudo para minha mãe. O quanto que isso deve ter sido doloroso, né? Mas a minha mãe superou. Superou porque ela fez a coisa na hora certa, né? Você já imaginou se esse apartamento estivesse preservado até hoje? Se a gente ainda estivesse com esse peso dentro do coração, a gente tem que ir lá retirar as coisas da Heloísa. Se a gente tivesse continuado adiando esse momento, como é que a gente iria fazer? A dor perdura, né? Diferente do processo de você sofrer tudo o que tem que sofrer e começar a viver o processo da ressurreição. Então eu vou lá, enfrento a situação, mas aí de alguma maneira eu começo a cicatrizar a ferida. Não posso colocar só um band-aidzinho sobre uma ferida que está infeccionada. Eu tenho que curar a infecção. E muitas vezes, se eu mantenho o ambiente do morto intacto,
eu acabo colocando um band-aid sobre uma ferida infeccionada. Esse quarto pode voltar a ter vida, não é? Eu não posso fazer daquele quarto lugar assombrado da minha vida, da minha casa. Eu não estou dizendo de assombração de espírito, não, estou dizendo do significado triste que ele passa a ter para casa, porque ele contagia todo mundo. Às vezes a mãe, na tentativa de resguardar a memória do filho, ela acaba prejudicando a família inteira, por não ser capaz de organizar o luto que ela está vivendo. Ela deixa de amar os filhos que estão ali. Por quê? Ela acaba se prendendo demais à dor que sente e não olha para os filhos que ficaram, não olha para o marido que ficou, não olha para o pai dela que ela ainda tem. Então, ao não resolver o luto do filho, ela acaba esparramando o sofrimento para a casa toda, e isso é muito desastroso, porque aí a gente continua morrendo, né? A gente não supera, né? E às vezes esse momento de luta e de dor, ele é muito importante que a gente olhe para ele assim. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas então eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer hoje, e tem que ser um pouquinho cada dia, gente. A gente também não pode se violentar. Eu disse isso para aquela senhora, eu falei: olha, respeite o seu tempo de tristeza, só fique atento para que este tempo não passe a ser a vida inteira. Ela era uma mulher dinâmica, trabalhava. Eu falei: volte a trabalhar aos poucos, não precisa ser o dia inteiro, mas saia da casa da senhora, ainda que seja para ficar. Eles têm uma livraria lá em Curitiba, saia para ficar um pouquinho na livraria, dê ao seu coração essa oportunidade de começar a vencer a morte do seu menino. E o momento que eu arranquei um sorriso dela foi ele, né? Ele era um menino feliz, e ela sorriu: padre, muito feliz, um menino que ninguém tinha, não tinha tempo ruim com ele. Falei: pronto, comece a partir disso. A senhora acha que o filho da senhora está feliz em saber que a senhora está mergulhada numa depressão por causa da morte dele? Não pode ser assim. Gente, é duro demais, eu sei que é duro, é muito triste a gente ter que conviver com essas rupturas, mas a gente não tem o que fazer, a gente não tem como mudar a vida. Agora, o que nós podemos fazer para que esse momento seja mais suportável, né? Alguma coisa ficou, alguma coisa nos resta, não nos foi retirado tudo. Aí a velha história do início do programa: a gente tem que ser guerreiro e a gente tem que ser menino, mostrar a fragilidade, ser simples na maneira de lidar com o que sofre, com o sentimento que tem, mas também a gente precisa ter esta coragem de empunhar as armas que nos restaram para que a gente possa vencer a batalha, porque senão a gente vai ser sufocado pelo momento. E às vezes o sufoco do momento, nessa dor aguda que muitas vezes nós vivemos e nós enfrentamos, a gente acaba perdendo a sabedoria de como continuar a vida. E é isso que a gente precisa ter sempre diante de nós, né? É isso. Quem mandou o e-mail também foi a Danusa, de São José dos Campos. Padre Fábio, gostaria de tirar uma dúvida sobre o comportamento do meu filho de 11 anos. É um bom menino, mas está enfrentando a pré-adolescência. O que me incomoda é que ultimamente ele vem querendo colocar brinco, deixar os cabelos crescerem e só se vestir de preto. Eu não o repreendo por isso. Esse comportamento é aceitável? Devo impedi-lo ou devo deixá-lo extravasar? Até onde pode ser perigoso? Perigoso até o momento, o momento que começa a ser perigoso da pré-adolescência. O que é a grande questão da adolescência? Nós passamos por uma fase, né, uma mudança muito grande. A gente deixa de ser criança, mas a gente também não é adulto. O nosso corpo se desenvolve de maneira muito rápida, a produção hormonal é muito grande, a gente fica numa preguiça danada, né? Já viu? O adolescente adora dormir e fica preguiçoso. Tudo isso é fase hormonal. Não é que ele está com o corpo mole, não. Mas a grande questão da adolescência é justamente a diferenciação. A adolescência é muito característico da adolescência o desejo de ser diferente. Aquela velha história: eu sou do contra, né? Mas isso é passageiro. O importante é a gente saber administrar este momento, porque muitas vezes os nossos adolescentes passam por essas fases. Alguns querem ser hippies, outros querem ser assim, como você mesmo está dizendo, e faz a tatuagem, faz isso, faz aquilo, tudo querendo chamar a atenção para mostrar a sua diferença no mundo, né?
É um jeito que eles têm de dizer, olha, eu estou aqui, eu existo. Porque para o adolescente não existe muito espaço. Ele é uma fase da vida intermediária. E essa fase intermediária é quase que um não lugar. E esse momento do não lugar, eu ainda não sou adulto, mas também não sou mais criança, é muito difícil do ponto de vista psicológico para a gente enfrentar isso. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos para que esta postura de nos chamar a atenção, isso não caia em extremos. Tudo bem, está chamando a atenção? Então vamos saber que quando a gente tem um adolescente em casa, a gente precisa ter uma atenção redobrada com ele. Atenção mesmo não é só de vigilância não, minha gente, é de carinho mesmo. É de mostrar que todos nós estamos compreendendo o que está acontecendo, que nós não somos indiferentes a esse momento que a pessoa está passando. Porque o mais difícil na vida é quando você percebe que você está vivendo um período de mudança e que as pessoas não estão compreendendo a sua mudança. E aí, às vezes, volto a dizer, às vezes precisa de um bom terapeuta para ajudar a viver esse processo. Que nem sempre as nossas casas estão preparadas para acolherem os adolescentes, né? Que não é fácil. O adolescente, ele requer uma atenção muito grande. Porque esse é um momento também que acontecem muitos desvios. Então a Danusa tem toda a razão de estar preocupada. Porque neste desejo de ser diferente, o adolescente acaba sofrendo muitas influências de fora que a gente não sabe de quem é. Quem é aquela pessoa que está influenciando o nosso filho hoje? Quem é que está determinando o comportamento do nosso filho hoje? E às vezes esse jeito de se vestir, esse jeito de se comportar, de colocar o brinco, de colocar o cabelo grande, de fazer isso, fazer aquilo, aquelas roupas esquisitas que às vezes a gente vê e que a gente fica assustado, né? É apenas um jeito de chamar a atenção. Mas esse comportamento muitas vezes é motivado por exemplos que ele está vendo lá fora. Ele está vendo um modelo de fora e ele está trazendo para a vida dele porque ele quer ser diferente também. Agora você pode mostrar que é muito interessante ser diferente a partir de coisas positivas, né? E que é muito interessante fazer deste momento da transição um momento de construção sólida para aquilo que vai ser o futuro. Começar, e eu já disse isso várias vezes aqui no programa, se os nossos filhos são motivados desde crianças a serem adeptos das coisas boas da vida, essas coisas não vão acontecer tanto. Porque se a gente tem um filho que desde a infância a gente colocou para estudar música, a gente colocou para fazer um esporte, a gente colocou para ser diferente em alguma coisa de bom na vida, né? Se ele está tendo a oportunidade de se cultivar como pessoa, ele vai viver melhor essa fase da vida. Eu vejo isso para a música, né? O Mauricinho estuda música, não estuda, Maurício, seu filho? O quanto que a música é importante na construção do caráter, né? Na disciplina da criança. Porque música requer disciplina, requer empenho. Isso tem repercussão no coração da criança. E aí, esse momento em que ela vai tentar extravasar a sua diferença, a música é um recurso maravilhoso para que isso aconteça. É o lugar da purificação dela, né? Ou então o esporte. Aquele garoto que desde criança fez lá um judô, sei lá, descobriu um esporte, a natação, o futebol, enfrentam melhor essa fase da vida porque o esporte absorve muito. Nós precisamos, as pessoas vão precisar extravasarem tudo isso que está em excesso dentro delas. Então a adolescência é como se você tivesse uma vasilha que está comportando uma água que é demais para ela. Então ela extravasa. Por isso ela muitas vezes é agressiva ou apática, que são formas muito semelhantes de manifestar a mesma coisa, né? Ela fica lá indiferente, ela não gosta de ninguém da casa, ela fica trancada no quarto dela, ela fica no mundo dela, ou então ela vem para agredir todo mundo. Ninguém está certo, está todo mundo errado. São formas diferentes, mas todas tentando demonstrar a mesma coisa. É uma vasilha que está com água demais e não cabe dentro dela. Então, como é que a gente pode extravasar isso? Através de mecanismos que são próprios da vida humana, daquilo que são próprios, são realidades que nós temos condições de realizar e que nos ajudam a extravasar. Eu me lembro que a minha adolescência eu não tive tanto problema não, porque eu sempre fui muito adepto da leitura, eu gostava muito de ler. Então sabe onde é que eu passava a minha adolescência? Dentro das bibliotecas. Eu me lembro que lá em Formiga, a Biblioteca Municipal de Formiga, né, eu fiz a minha carteirinha lá, e eu tinha, toda semana eu lia 2, 3 livros.
era o meu modo de extravasar, era o meu modo de conviver com a minha fase difícil, com a minha fase. Então eu mergulhava na leitura. Claro, foi um hábito bom, foi um vício bom, né? Porque isso eu acabei adquirindo para o resto da minha vida. Se bem que desde criancinha eu sempre gostei de ler. Mas, por outro lado, eu tinha amigos meus que eram adeptos do esporte. Viviam aquela dedicação de fazerem a natação todo dia. E cresceram no meio esportivo. Então as amizades que tinham eram muito positivas, porque estavam sempre voltadas para a necessidade de estarem com saúde, de estarem com disposição. Viveram a fase da vida de um jeito certo. Buscaram extravasar, né, os excessos da vida, que são próprios da adolescência, de um jeito certo. Então, tente colocar o seu filho em alguma coisa que ele goste, Danusa. Descubra se de repente ele tem um talento para a música. Propõe: ô meu filho, não quer estudar música? Ô meu filho, não quer fazer um esporte? Ô meu filho, não quer estudar computação? Alguma coisa que seja atraente para esse menino e que possa ajudar a extravasar estes excessos. Porque uma coisa é certa, a gente não dá conta de viver a vida se a gente não tem o lugar o lugar onde eu posso extravasar, né? A gente sabe disso, minha gente. Quantas vezes você também está aí precisando de jogar fora um monte de coisa, né? Está com o peito trancado, apreensivo, com tanta coisa pesada dentro de você. E às vezes vai ficando ainda mais pesado porque você não tem o lugar onde você derrama isso. Se você não tem o lugar onde você joga fora esses excessos, você se transforma na morada definitiva desses excessos. E é muito duro a gente se transformar em morada eterna e definitiva dos nossos excessos. A palavra já diz tudo. Se é excesso é porque está sobrando. Tem que jogar fora. E nós precisamos viver essa disciplina. É todo dia. Todo dia a gente precisa jogar fora os nossos excessos. Hoje mesmo você viveu tanta coisa aí na sua vida. De repente hoje você se sente pesado, vai dormir pesado, está sentindo apreensivo. Joga fora isso. Jesus nos ensina de maneira tão bonita que todos nós que dele nos aproximamos, ele vai aliviar o nosso fardo. Às vezes a leitura de uma coisa boa antes de ir dormir, uma oração que a gente faz, já nos alivia o coração, já nos enche de esperança. E é isso que nós desejamos, que a gente possa ir dormir um pouquinho mais leve. E que você possa viver esta reconciliação diária. Que você possa descobrir a graça de organizar os seus lutos, de você tomar as iniciativas que precisa tomar, para que a vida seja sempre feliz. Porque é isso que importa, é assim que Deus nos quer. Felizes, trabalhando, lutando, sem desanimar. Sendo guerreiros e sendo meninos. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de um carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito.